E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. O assunto de hoje é o Espírito Santo e os seus dons. Vamos começar lendo Mateus 5,14. Diz assim: Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Galera, o Espírito Santo veio sobre a gente no dia de Pentecostes, como Jesus tinha prometido, logo antes de subir aos céus. Então, no dia de Pentecostes, como todo mundo já sabe, ventania para lá, ventania para cá, e o Espírito Santo desceu como fogo. E desde aquele dia, os filhos dos homens têm sido cheios do Espírito Santo. Apenas aqueles que permitem o Espírito Santo entrar. E com isso, a igreja primitiva foi se desenrolando com o Espírito Santo e aprendendo mais sobre ele, sobre os dons do Espírito Santo. Pois é, o Espírito Santo, quando vem sobre você, ele manifesta seus dons, seus chamados. Por exemplo, pastorear é um dos dons do Espírito. Você ensinar os outros a palavra, ser um mestre, é outro dom do Espírito Santo. Você levar a palavra de Deus aos outros, ser um evangelista, é outro dom do Espírito Santo. Mas o foco desse vídeo não é nos ministérios, mas no Espírito Santo. E o que é que tem em comum em cada ministério desse? Eu quero levar vocês ao início da Bíblia, em Gênesis 1:1, quando Deus criou todo esse universo, a partir do nada. Pois é, não existia nada. Como a gente falou em outro vídeo, nem o próprio nada existia. E Deus criou tudo com a palavra dele. E tudo surgiu. Tudo que nunca tinha existido antes passou a existir. Ele teve muita criatividade para criar tudo isso. Logo depois, quando Deus ia se comunicar com os filhos dos homens, durante todo o Velho Testamento, ele sempre usava criatividade para fazer isso. Se comunicava através de sonhos, que eram os mais criativos que eu já vi, se comunicava através de profecias, através de grandes estrondos, através de muitas coisas, de muitas formas Deus se manifestava. Agora falando de Jesus no Novo Testamento. Toda vez que Jesus queria falar algo sobre o reino de Deus, sobre o reino dos céus, ele transmitia de uma forma extremamente criativa. Ele usava parábolas para mostrar o reino lá de cima, usando coisas daqui de baixo. Como isso daqui que a gente acabou de ler, sobre a lamparina, que você acende e não coloca ela debaixo da cama, mas coloca num local que ilumine a todos. Isso daqui é uma parábola que Jesus está usando. Ele não está falando realmente que existe uma lamparina e que você vai acender ela, não. Ele está falando que a gente é como essa lamparina. E usando isso daí, eu quero dizer uma coisa. A criatividade é uma manifestação do Espírito Santo, é um dom do Espírito Santo, que está presente em todos os ministérios. Em todas as coisas que Deus faz, sempre tem criatividade. Porque a criatividade não é algo que ele usa, mas é algo que faz parte de Deus. E quando ele formou o homem, ele também deu ao homem a criatividade. Mas e para aquelas pessoas que dizem, eu não tenho criatividade nenhuma, eu não consigo pensar em nada diferente? Aí eu digo para aquela pessoa, você não tem exercitado a sua criatividade então. Porque a criatividade é como um músculo, que se você não usa ele, ele atrofia. Mas se você exercita ele diariamente, ele vai crescendo. A criatividade deve ser algo que deve ser utilizado em todo momento. Porque para você transmitir as boas novas que Deus deu para a gente, você precisa usar a criatividade. Que a criatividade não é apenas pensar em algo que ninguém pensa. Criatividade é você pensar. Simplesmente o ato de pensar. Porque quando algo é importante, você pensa nele. Mas não dá pra gente chegar, nossa, eu tô amando Jesus e essa notícia é bombástica e quer levar pra pessoa sem pensar antes o que você vai falar. É maravilhoso a empolgação, o primeiro amor, e isso é extremamente necessário. Mas também é necessário você pensar em como vai falar e no que você vai falar. Porque se você transmitir em um sentido errado, vai acabar melando a coisa toda. Interrompendo a programação rapidamente, eu tenho que falar sobre um ponto principal, sobre a criatividade de Deus ser algo apaixonante. É isso que me faz olhar para Deus e fazer caramba, Deus ele é demais.
cada dia que se passa eu me apaixono mais e mais pela criatividade dele. Porque na Bíblia está dizendo que todas as coisas que foram criadas, todas as coisas que foram escritas, que foram feitas pelos homens, foram inspiradas por Deus. Todos os livros que já foram famosos e hoje em dia são os livros que você já leu, foram inspirados por Deus. Todas as belas obras de arte que estão hoje em museus foram inspiradas por Deus. Tudo isso foi inspirado por Deus e ainda tem mais. Porque Deus, ele diz também na Bíblia, que o que ele tem reservado para aqueles que seguem ele é algo que ninguém consegue imaginar, nem do passado nem do futuro. Ninguém conseguiu imaginar o que Deus tem preparado para aqueles que seguem ele. É algo demais. Ele chama para viver a eternidade com ele, não para ficar numa salinha de espera parado sem fazer nada, mas não, para viver a eternidade aproveitando mais e mais do que você nunca poderia imaginar. A criatividade de Deus excede todo o entendimento humano. Isso daí é algo extraordinário. Eu me apaixono cada dia mais por essa criatividade. E com essa criatividade daí, você não tem que perder a fé. Porque o que Deus tem para você é algo maravilhoso. O que Ele planejou para a sua vida, ninguém pode imaginar. Ele tem muitas coisas reservadas para a sua vida. Então não perca a fé, porque a criatividade de Deus vai te surpreender a cada dia que passar. Isso daí pode ter certeza. Porque a cada dia que se passa na minha vida, a criatividade de Deus me surpreende. Eu quero deixar esse convite com você. Viva mais a criatividade de Deus. Esse dom do Espírito Santo não é para ficar simplesmente vendo os outros, mas para a gente viver diariamente isso. É esse que dá todo o pique na nossa vida, toda a energia que a gente tem para viver os dias. É isso que traz a movimentação. Galera, não se esquece de se inscrever no canal, de dar o gostei no vídeo e de compartilhar ele, porque se não compartilhar ele vai ficar aqui parado mesmo. E é isso, até a próxima semana.